A gente tem uma outra relação, né? Começa até a querer fazer mais, né? E o que me fez também física, né? Tive a Glória, a gente participou de aulas lá com ela, com tudo, com tudo, né? Porque não é tão difícil assim, só que porque na escola a gente aprende, mas de uma forma que não é contextualizada, né? Então a gente aprende aquelas fórmulas, tudo, mas não sabe nem muito bem onde aplicar e tudo, né? E agora essa física é de uma outra forma, né? É uma prática, a gente vai descobrindo todos os fenômenos na prática. É uma coisa do dia a dia. Do dia a dia. E esse, por exemplo, painel de controle, a gente tem ali um painel de controle, a torre, tudo isso é feito pelos próprios alunos. Eles que têm a preocupação. E se faz isso durante o período de aula, fora de aula, como é que Na minha disciplina, por exemplo, eu procurei fazer junto com eles, né? Eles veio o material, assim, como se fazia e tal, e fazia junto com eles. Trazer os questionamentos, não consegui, por isso, e fazer junto, dava o tempo da minha aula, a gente conversava sobre os diversos assuntos, as dúvidas que existiam, não deixar o aluno solto, né? Porque só fazer, você tem que fazer isso. E isso é porque eles trazem também outros conhecimentos. Exatamente, sobre essa vivência. É interessante que o professor falou também, é importante que o professor saiba aquela situação cômoda, né? Que é muito mais cômodo para mim das fórmulas, os alunos decorarem, os elementos químicos e tal, mas cômodo Porque também você começa a dar aula, eu assisti muitas aulas já, e você acaba dando aula para 3 alunos que estão interessados. Você está dormindo, deve incomodar jogando aviãozinho, né? Uma coisa do aviãozinho, mas de uma outra forma. De protesto. Uma coisa interessante é que jogar aviãozinho agora pode ser aproveitado, né? Uma aluna que dá aula, uma aluna que é estagiária, né? Aluna da universidade ainda. Ela disse que chegou numa turma e estava todo mundo jogando aviãozinho. Ela falou, vocês querem jogar aviãozinho? Então agora eu vou explicar também por que o avião voa. E ela transformou a aula, quer dizer, isso é uma pessoa que por causa do projeto, né, ela sabia o que fazer naquela situação. E hoje não vai começar a marcar os aviãozinhos e bota senta, bota pra fora, aquela coisa horrível. Isso não é comodidade, por isso que esse termo aqui é um cômodo que você também, para manter essa comodidade, você tem que ter uma autoridade que não está mais conversando nada, não tem jeito. Essa história que você falou também, eu acho que é muito interessante que mostra a pessoa que está olhando o que está acontecendo, percebendo realmente. Né? Teoricamente você fala do professor reflexivo, né? A educação fala isso. É o professor que reflete durante a ação também. Ele não só planeja e vai lá e faz o que ele planejou e depois avalia, foi bom ou não foi. Então ele planeja antes, continua planejando, mas planeja durante. Ele reflete durante também. Vai transformando o que foi planejado. O que o aluno vai trazendo. Porque o diálogo é o aprendizado de ambos, né? Claro, você vai aprendendo didática, né? E as pessoas pensam que didática é uma coisa fácil. Não. Requer um saber da experiência, que a gente vai buscar com eles. Na universidade você não tem esse contato tão grande com eles. O projeto surge quando se pensa em algo em relação ao turno da noite. Né? São dificuldades bastante específicas. Sim, porque ele já vem de uma jornada de trabalho assim árdua, né? Então tem que ter alguma coisa que estimule ele a estudar, porque na verdade ele está ali, mas gostaria de estar em casa dormindo, né? Mas aí tem que ser uma coisa mais estimulante para ele, que dê prazer, que ele consiga produzir alguma coisa, né? E se for uma aula daquela tradicional, conservadora, não prende atenção, ele acaba evadindo, até desistindo. Porque é uma necessidade, né, do aluno, das pessoas hoje, ter o ensino médio, né? É uma necessidade mesmo, então ele tem que procurar uma escola. E às vezes a escola oferece uma necessidade legal para o aluno, e fica aquela coisa chata, né? Ele tem que estar ali obrigado, porque ele está precisando daquele currículo terminar, né? E não há prazer naquilo. A gente está tentando fazer alguma coisa que dê prazer para ambos, né? Tanto para o professor como o aluno, né? E ele começa no turno da noite, mas depois acaba fazendo com que toda a escola se movimente em torno da proposta? Onde a gente tem essa maior receptividade das feiras, dos trabalhos, geralmente no turno da noite, por incrível que pareça. Que era o maior problema. Em que eles participam mesmo, sabe? Trabalham dessa forma diferente, eles participam mesmo, e são super criativos, sabe? Participativos, aí até você fica assim, às vezes surpreso, né? Porque você até não esperaria isso
um turno da noite, né? E percebe que eles têm muita possibilidade de aprender sozinhos também, né? Alguém levando a questão, um autodidata e eu não percebi, eu não sabia. O talento, de mostrar o talento deles, às vezes não na matemática, mas como a Glória falou, num bolo que eles fizeram, e fizeram o retrato do Santos Dumont, né, num bolo, num simples bolo, mas assim, é o talento deles ali, mostrando o talento deles, né? Eles têm um prazer de mostrar, poxa, eu consegui fazer algo, né? Ele, há anos, ele chega até a gente, esses documentos interessantes, porque eu tenho 20 anos que eu não estudo. Sem estudar, assim, para a escola 20, 25, tem uns que são vós, né, vovôs ali. E ele conseguindo fazer alguma coisa, ele resgata aquele tempo de quando ele estudava, puxa, como era bom estudar. E em relatos a gente vê que daqui a pouco ele está fazendo a faculdade, está progredindo, eu falei, cara, não pode parar por aí não, vamos progredir, né? O sonho é continuar, né? Como o Santos Dumont fez, né? Ele parou, ele fez outras coisas, né? A gente pode ver isso também. Acho que serve de estímulo, né, o projeto dessa mão. Isso que vai ser claro quando eles falam. É isso que a gente quer que os alunos da gente vejam, entendeu? Os alunos estão na universidade para darem aulas, né? Que a gente quer pegar esse saber dessa experiência que esses professores têm e contagiar também eles com isso. Justamente essa relação da escola de ensino médio com a universidade é um dos principais assuntos do próximo bloco. Não sai daí, esses blocos já. O 14 bis entrou na escola. Nossos convidados, Glória Queiroz, professora de Física da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Jackson Ramualdo Machado, professor de Química, e Ana Cristina Moraes da Costa, professora de Biologia. Eu queria começar agora para a gente explorar um pouco mais essa relação entre a escola de ensino médio e a universidade. Eu queria ouvir primeiro de vocês como foi isso, né? Qual a importância que vocês acham que tem dessa aproximação entre esses dois estabelecimentos de ensino. Acho que a gente pode aprender muito, né? Com a universidade, com a professora Glória, ela que deu toda a orientação para a gente, até para fazer o projeto e tudo, como que a gente ia trabalhar dessa forma interdisciplinar. Então, assim, foi um avanço que a gente teve na escola e eu acho que foi muito importante essa ligação com a universidade. Uma coisa que vocês falaram aqui no vídeo que chamou muita atenção é preciso prestar atenção na produção de conhecimento que está sendo feito no ensino médio. Os teóricos estão aí cheios, né? Os livros teóricos, as produções teóricas falando isso. O saber da experiência do professor é o que o próprio professor diz, olha, o núcleo do meu saber é o que eu aprendi na experiência. Mas como é que a universidade vai formar gente nova para ir para a escola com esse saber? Como é que fica isso? Como é que faz? Não existe milagre, você tem que botar essa conversa para funcionar, tem que haver uma troca de valorização do que o professor faz na escola. E eles constroem muita coisa, fazem muita coisa. Senão o risco é você estar formando professores que vão reproduzir a maneira como eles aprenderam. E isso também é muito conhecido da pesquisa. O professor pode passar por vários cursos, mas quando ele vai trabalhar mesmo, ele se lembra de como é que ele passou, como é que foi o professor, porque bem ou mal está ali, né? O problema é que ele é uma exceção em comparação com um monte de gente que não aprende uma coisa do professor. E aí a escola vira uma coisa que não funciona, né? Por isso essa vivência é importante, né? Porque ela está dando hora de fazer o saber da experiência. E a gente tem feito isso. O professor não só recebe os alunos na escola, nossos alunos, ele vai à universidade também contar o trabalho. E aí ele tem a oportunidade de fazer a reflexão teórica que a gente faz na universidade e que ele também entra nessa história de fazer também. Porque não é nem um lado só que é importante, porque hoje em dia se tem preocupação de que fique uma formação aligeirada. Porque hoje em dia a diretriz está apontando, olha, maciçamente na escola a formação do professor. A professora tem que passar muitas horas na escola como médico. A justificativa é essa. O médico não está no primeiro ano no hospital, então o professor também tem que ir. O problema é que na medicina os professores estão construindo conhecimento, os médicos estão lá também. Não é só chegar lá e ver doente. Né? Então o aluno da universidade vai levar também para o professor fazer uma formação continuada também, levar algumas novidades.